Como entender a dinâmica de interação entre as árvores de uma floresta, seja ela floresta nativa ou floresta plantada, né? Porque uma vez que você entende essa dinâmica de interação, você fica apto ali para fazer diversos tipos de análises, consultorias, né? Seja você a pessoa que vai trabalhar diretamente com floresta nativa, né? É importante você saber isso. Ou se você trabalha diretamente com florestas plantadas, é importante também você saber isso, né? Ou se você já trabalha numa área e surge uma oportunidade em outra, como é que você faz para entender isso, né? Então, você entender esse tipo de dinâmica de interação entre as árvores de uma floresta é fundamental para você poder trabalhar, fazer tomadas de decisão, apresentar projetos e etc, tá? E existe um tipo de gráfico que eu vou colocar aqui, que ele, através da simples análise desse gráfico, você consegue bater o olho e já saber ali se é de fato uma floresta nativa ou plantada, mas a partir desse gráfico, a partir desse tipo de análise, você consegue também já fazer ali tomadas de decisão, entender como é que está a situação daquela floresta e assim por diante, tá bom? Eu vou te mostrar qual que é esse tipo de gráfico aqui, mas primeiro estão abertas as inscrições para a Semana dos Florestais de Sucesso, dias 18, 19 e 20 de março, às 20 e 30 horas do horário de Brasília. Você vai ter uma série de 3 aulas ao vivo e gratuitas, onde você vai aprender a como fazer uma verdadeira exploração da floresta de forma correta, com confiança e autoridade, mesmo que você seja iniciante ou mesmo que você não seja experiente, enfim, né? O link para você se inscrever está na descrição do meu perfil ou então está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não deixe para depois, se inscreva agora mesmo, porque são aulas gratuitas e você não pode ficar de fora, tá? Mas, então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui qual que é o tipo de análise, qual que é o tipo de gráfico que você pode fazer para entender esse tipo de situação, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, eu acho que vocês estão vendo aí, né? Sim, tá? Qualquer coisa, acho que eu dou uma olhadinha depois, mas acho que vocês estão vendo aqui. Isso aqui, só para a gente entender, é a planilha do meu curso de inventários florestais, que os meus alunos têm acesso, tá? Aqui são os resultados de um inventário florestal em floresta nativa, tá? Então aqui tem as informações, né, das parcelas amostrais, aqui a análise estatística, mas é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Isso aqui é uma análise de distribuição diamétrica, né? Ou seja, é um gráfico em que aqui no eixo X do gráfico a gente tem as classes de diâmetro de 10 em 10, e aqui no eixo Y a gente tem a quantidade de árvores, tá? Então, essa curva aqui que a gente está vendo de comportamento dos dados, isso aqui é um comportamento típico de uma floresta nativa, tá? Numa floresta nativa, é normal que a maior quantidade de árvores esteja maior acumulada entre as árvores mais finas, né? Que são as árvores dominadas, as árvores suprimidas dentro de uma floresta. À medida que a gente vai aumentando a classe de diâmetro, a gente vai tendo uma menor quantidade de árvores nas classes mais grossas, que são as árvores dominantes dentro da floresta. Ou seja, numa floresta nativa, é normal que a maior quantidade de árvores sejam as mais finas, que são as árvores suprimidas, que estão em fase de crescimento, árvores iniciais, e a menor quantidade são as árvores dominantes, são aquelas que já são mais altas, mais velhas, mais grossas, elas já estão aí em um nível de desenvolvimento já mais avançado, digamos assim, tá? Então isso aqui é o comportamento típico de uma floresta nativa, tá? E por que isso aqui que é importante? Veja, numa tomada de decisão para uma exploração florestal, é sabido que, deixa eu até aumentar o zoom aqui, ó, é sabido que a gente numa floresta nativa, primeiramente, num plano de manejo florestal, vai se dar preferência por explorar as árvores mais grossas, que são essas que estão aqui, né, em menor quantidade. Os planos de manejo florestal, por exemplo, aqui no Mato Grosso, para que ele seja aprovado, é necessário identificar todas essas árvores. Dentro de cada uma dessas árvores, você vai identificar quais são as que são passíveis de exploração. Dentro daquelas que são passíveis de exploração, você também vai identificar quais que são ali que tem que ser obrigatoriamente porta-semente, quais que são de fato a serem exploradas, ou quais árvores são proibidas de corte. Então, você analisando esse tipo de gráfico numa floresta nativa, você já consegue visualizar a quantidade de árvores, a circunferência média de cada uma, o volume de cada uma, quanto de volume, consequentemente, quanto de receita aquela floresta vai gerar para você, tá? Isso aqui analisando uma floresta nativa. Uma floresta plantada é a mesma coisa? Não, porque uma floresta plantada ela tem um outro tipo de comportamento, tá?
Ó, isso aqui é um comportamento típico. Fazendo esse mesmo tipo de gráfico numa floresta plantada, ela já apresenta esse comportamento, tá? Também no eixo X a gente tem as classes aqui de CAP ou de diâmetro, como você preferir. No eixo Y a gente tem aqui a quantidade de árvores. Então, olha só, na classe de CAP, numa floresta plantada, a maior quantidade de árvores vai estar ao redor da média, tá? Então, digamos que aqui, ó, olhando aqui esse gráfico, a gente já sabe que mais ou menos essa floresta ela tem uma média de circunferência, vamos colocar aqui de 75 centímetros de circunferência. E aí, a maior quantidade de árvores está aqui ao redor da média, tá? Aí a gente tem uma menor quantidade de árvores que está abaixo da média, que são as árvores suprimidas, e uma menor quantidade de árvores que está acima da média, que são árvores dominantes. Mas uma floresta plantada, num plantio homogêneo com uma única espécie, olha só, a maior quantidade de árvores está aqui ao redor da média, tá? Então a gente está olhando aqui, esse tipo de gráfico aqui numa floresta plantada, ele se aplica para plantios homogêneos, seja com a espécie que for, tá? Teca, eucalipto, mogno, pinos. Você fazendo uma distribuição diamétrica numa floresta plantada, você vai ter esse tipo de comportamento, né? E aí numa intervenção de desbate, vamos supor que você queira fazer um desbate nessa floresta para retirar algumas árvores, e aí as árvores remanescentes você quer que elas cresçam mais. Então, teoricamente, você vai tirar as árvores menores, mais finas, tá? Porque aí, ó, você deixando as árvores mais grossas, né? Como elas já são mais desenvolvidas, você vai liberar espaço para elas crescerem mais. As árvores mais finas, tá? Você já vai ter uma quantidade de árvores que você pode verificar pela quantidade de árvores e circunferência de cada uma. Você também já vai ter aí um vislumbre, né? Do volume da receita que aquilo vai gerar. E você já vai ter informação das árvores remanescentes, tá? E o interessante é que, olha só, isso aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Isso aqui é uma planilha de um censo florestal, tá? Então a gente tem os dados aqui, ó, de várias espécies de um censo florestal, tá? Então aqui é um censo em florestas nativas, tá? Tem uma diversidade de espécies. Só que quando a gente aplica aquele mesmo gráfico, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Tá dando para enxergar aí, né? Quando a gente faz aqui essa análise da distribuição diamétrica em florestas nativas, mas quando a gente analisa separadamente cada uma das espécies dentro de uma floresta nativa, as espécies também têm aquele mesmo comportamento, tá? Lembrando que essa curva aqui, em que a maior quantidade de árvores está ao redor da média, isso aqui se aplica em análises homogêneas, tá? Mesmo se você estiver lidando num censo florestal, numa floresta nativa, enfim. Se você analisar as espécies separadamente, elas vão ter esse comportamento, tá bom? Então, como eu disse, esse tipo de gráfico, né, quando você faz a distribuição diamétrica, ele é muito interessante para você fazer tomada de decisão, para você entender como que está a situação atual daquela floresta, como que ela vai se apresentar numa possível intervenção de exploração, tá bom? Dessa forma, quando você quantifica corretamente os dados, né, em qualquer situação que seja, você vai estar apto a prestar aí excelentes consultorias, projetos, análise de licenciamento, enfim, você vai ser um profissional florestal muito mais, muito mais completo e muito mais apto para poder atuar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque você sempre vai ter esse tipo de conteúdo útil para te ajudar, tá bom? Se gostou, dá um joinha aí, tá? E estão abertas as inscrições para Semanas Florestais Sucesso, tá bom? Link tá na descrição do meu perfil, ou então tô colocando aqui na descrição do vídeo, beleza? É isso aí, valeu!